Boa noite a todos. É uma alegria retornar a essa casa querida. Então, possamos refletir um pouquinho sobre esse grande espírito, Francisco Cândido Xavier. É um espírito que veio para mudar a história da terceira revelação, que é o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita. E para a gente entender um pouco do espírito Francisco Cândido Xavier, da envergadura desse ser, a gente vai voltar lá atrás, na primeira revelação de Moisés. Moisés, quando ele nasceu lá no Egito, foi colocado numa cestinha e foi acolhido pela irmã do faraó. Ele foi criado e teve a sua iniciação com todos os conhecimentos dos iniciados do Egito. E por lá ele adquiriu conhecimento, adquiriu diversas informações que foram fundamentais para a missão dele de trazer a primeira revelação. E a partir dos conhecimentos dele, ele salva o povo hebreu, atravessa o deserto e vai até a Terra Prometida. Moisés, ele fundou os 5 livros do Velho Testamento, o Pentateuco Mosaico. E ele fundou também, dentro do judaísmo, a Cabala, que é o sistema de interpretação desses 5 livros. Porque os 5 livros, eles não se encerram por si só. Eles precisam de uma interpretação. E esse aprendizado de interpretar e de se aprofundar no estudo, somente os iniciados, muito restritos, tiveram conhecimento. E isso foi passando de geração em geração. Chegamos a Jesus, trazendo consigo, sendo a própria segunda revelação. Jesus, quando vem, ele, com profundo conhecimento das leis naturais, ele reúne 12 discípulos. E ele inicia aqueles discípulos no seu ensinamento, no seu evangelho, e implanta a lei de amor. Se Moisés implantou a lei de justiça, Jesus implantou a lei de amor. Aqueles 12 discípulos que viveram mais diretamente com ele, depois escreveram a bibliografia, que hoje são os nossos evangelhos, são os nossos livros do evangelho, que nos trazem a história de Jesus e forma a segunda revelação. Allan Kardec, ele fez um papel de codificar todo o conhecimento espírita trazido pelos espíritos. E esse conhecimento que Kardec codificou, porque Kardec não trouxe nenhuma teoria, ele não desenvolveu nenhum conceito, ele apenas codificou. O que é codificar? Ele consolidou todas as informações que ele recebeu dos espíritos. E, é claro, usando uma metodologia muito criteriosa para que houvesse a verdade extraída de um cabedal de informações. Então ele teve essa preocupação de extrair o diamante de uma grande mina de ouro. Então ele fez esse papel. E Kardec inicia a terceira revelação, materializando os ensinamentos dos espíritos nos 5 livros da codificação. E, posteriormente, temos Leon Denis, que seria o substituto se Kardec não conseguisse cumprir a missão. Leon Denis, ele prossegue trazendo livros de filosofia. Tivemos os grandes pensadores espíritas clássicos, Gabriel Delane, o próprio Leon Denis, Camille Flammarion, que implementaram naquilo que os espíritos trouxeram. Eles se aprofundaram. Passa-se um tempo, né, a França entra naquele processo de materialismo após a Revolução Francesa, e o espiritismo, ele, como terceira revelação, ele é transplantado para o Brasil. Ele vem para o Brasil porque a França e a Europa estavam insustentáveis e não havia condições de se manter a doutrina espírita saudável como terceira revelação naquele terreno tão arenoso. A terceira revelação, ela não iria se restabelecer, não iria se fortalecer. E aí, através de Jesus, num projeto, traz-se
e transplanta para cá, para o nosso Brasil, a missão de fazer com que a terceira revelação ela se aflorasse e cumprisse o seu papel perante a humanidade. Bezerra de Menezes foi o grande e pioneiro divulgador da terceira revelação em terras brasileiras. Porque ele, através do seu ofício, através dos primeiros passos da doutrina espírita no Brasil, popularizou o movimento espírita no Brasil, principalmente na região do Rio de Janeiro, que era a capital do país, e ele popularizou. Ele fundou a Federação Espírita Brasileira e, a partir daí, ele acompanhou o nascimento de diversos centros em um setor fundamental existente lá no Rio de Janeiro. E aqueles diversos centros foram fundados e Bezerra viu a necessidade de unir, de fazer com que aqueles centros eles se unissem uns aos outros para fortalecer o movimento espírita como um todo. Bezerra de Menezes volta para o mundo espiritual em 1900. Em 1910 nasce Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Nasceu no dia 2 de abril de 1910, de uma família humilde, um pai e uma mãe com um grau de conhecimento intelectual muito baixo e pessoas humildes. Francisco Cândido Xavier perde sua mãe com 5 anos, ele tinha 9 irmãos desse primeiro casamento, perde a mãe com 5 anos e vai morar com a madrinha. Então, do 0 aos 5 anos, ele mora com seus pais e perde a mãe muito precocemente e vai morar com a madrinha. E quando ele parte para morar com a madrinha, começa a história que a gente já vem ouvindo, desde que a gente ouve falar, lê, escuta sobre a biografia do Chico. E ele tem momentos de muito sofrimento, muitos maus tratos, e a mãe dele aparece para ele em uma certa ocasião e conversa com ele. Talvez aquela conversa ali foi um momento que Chico viu que ele não estava sozinho, provavelmente a primeira vez que ele sentiu que ele tinha algo diferente das outras pessoas, porque ele via os espíritos, Então, aquela conversa com a mãe dele foi o marco inicial. E aí, para a gente continuar, eu vou fazer uma leitura que está lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes estrelas cadentes vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas, em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como som de trombetas, e os cânticos dos anjos lhe associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que um hino sagrado a elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmão a quem amamos, aqui estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que estás no céu, Senhor, Senhor, e poderei entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Então, isso aqui chama muita atenção, esse prefácio, que quando ele fala, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual estrela cadente que cai à terra. Quem são esses Espíritos do Senhor? Moisés, os iniciados com Moisés, Jesus,
os discípulos de Jesus, Allan Kardec, os contemporâneos de Kardec, e, no momento mais próximo do nosso, Chico Xavier. Então, para a gente entender a origem e a grandiosidade desse espírito. Um missionário, né, um espírito altamente iluminado, que veio potencializar e faz parte de uma pleiade de espíritos mais ligados aos responsáveis da terceira revelação, que tem a missão de fazer revivenciar todos os ensinamentos de Jesus para esse momento que nós estamos passando. Então esse é Chico Xavier, e vamos ver por quê. E vou acelerar um pouquinho, senão o tempo ele não vai ser caridoso conosco. Então, como nós falamos, ele morou com a madrasta, teve o primeiro contato com a mãe já no mundo espiritual. A mãe passou algumas orientações, que ele fosse resiliente, que ele tivesse paciência, que tudo ficaria bem. E ele, desde os primeiros anos de idade, demonstrou uma característica muito pacífica, muito resiliente. Era uma criança diferente. Mediante todo o sofrimento, todos os desafios que a vida lhe propôs, ele sempre conseguia, com a sua resiliência, com a sua humildade, entender as circunstâncias que a vida lhe impunha. Chico também teve uma escolaridade restrita, né? Ele estudou apenas o primário, então nessa existência, nessa encarnação, ele não teve um estudo aprofundado, ele estudou apenas o primário e foi católico até 1927. Então o Chico, quando ele começou a ver a mãe dele, ele passou a frequentar a igreja, até porque tinha uma irmã dele que sofria um processo obsessivo, então tinha um padre que cuidava da família. E Chico, ele sempre recebia as orientações do padre a respeito dessa questão dele ter contato com os mortos. Então o padre, né, passava as orientações e ele, até 1927, ele pratica a religião católica. Certa vez a irmã teve uma crise, né, um processo obsessivo, e foi levada até a igreja. Não se conseguiu resolver o problema, né, o problema persistiu, e aí indicaram um centro espírita para eles frequentarem, para eles se consultarem. Era um casal, à época, lá em Pedro Leopoldo, que tinha sessões espíritas e avisaram ao pai e à madrasta, ao pai e à segunda esposa, que ele já estava casado com a segunda esposa, o pai, para que eles fossem ao centro. E assim o fizeram. E a menina melhorou, uma das irmãs do Chico. E no segundo casamento, o pai do Chico teve mais de 6 filhos. Então foram 9 do primeiro e 6 do segundo. E aí a menina melhorou. E aí foi indicado para que ele fizesse evangelho no lar. E no evangelho no lar, o Chico começou a sentir a presença, sentir, ver, ouvir, escutar a presença de espíritos naquele ambiente. E aí ele passa a frequentar esse centro. Em 1927, logo depois que ele sai da igreja, ele funda, com essas pessoas que frequentavam o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que é o centro onde ele desenvolveu, né, nas primeiras décadas o seu apostolado mediúnico. Né, o centro que existe até hoje, lá em Pedro Leopoldo. A gente teve a oportunidade de conhecer, é um local assim espetacular, né? A cidade toda ela tem uma psicosfera diferente. Quem tiver a oportunidade de conhecer, é um passeio inesquecível. Pedro Leopoldo. E aí Chico, ele começa a trabalhar e começa a ter manifestações mediúnicas no Centro Luiz Gonzaga. E ele, concomitantemente às atividades mediúnicas, né, jovem, foi crescendo e trabalhou durante 32 anos como datilógrafo do Ministério da Agricultura. Lá em Pedro Leopoldo tem uma fazenda que é chamada Fazenda Modelo, que é perto do centro onde ele frequentava, e a cidade é pequenininha, né? E essa fazenda era onde
havia pesquisas, estudos da Universidade Federal, né? E o chefe dele era o senhor Joviano, que era o gestor da fazenda, era um funcionário público, e ele, sabendo que o Chico era médium, ele autorizava que o Chico esporadicamente se recolhesse no horário do almoço para poder psicografar. Então o Chico ele viveu a sua mediunidade também nos intervalos de trabalho, porque ele era um missionário. Então, assim, a gente não vê na história o Chico parado, né, esperando alguma coisa acontecer. Ele estava sempre em movimento. A vida estava sempre propondo para ele, né, os desafios da missão dele. Emmanuel aparece para ele, que é o mentor espiritual de Chico, e fala para ele que tinha uma missão, que era de escrever 32 livros. Essa era a missão, era o planejamento inicial. E aí, o Chico se empenha para essa atividade, se prepara, né, e ele cumpre muito bem essa missão. Não só 32, mas foi um total de 412 livros psicografados por ele. Então, para a gente ver a grandiosidade desse espírito, né? Ele veio com uma missão de psicografar 32 livros e psicografou 412. Então é um revelador. A mediunidade do Chico é uma mediunidade totalmente diferente da mediunidade que a gente costuma ver habitualmente, porque a mediunidade dele é missionária. O Chico, ele é um revelador da doutrina espírita. Porque o trabalho da doutrina espírita, como uma doutrina progressista, Kardec falou. A doutrina ela foi codificada com os meios, com o conhecimento que nós tínhamos no século passado. E aí, se porventura a ciência ela viesse trazer algumas novidades, a doutrina iria se adequando. Caso houvesse incompatibilidade, ficaria-se com a ciência. É a orientação de Kardec. Olha que bacana. Então, o Espiritismo é uma doutrina que ela é progressista. Então, a terceira revelação, ela continua acontecendo. E o Chico, ele é uma peça principal desse concerto de Jesus, que é o governador espiritual do planeta, para implantar, né, as obras complementares às obras básicas. E por esse motivo, o Chico ele é considerado um médium completo. A mediunidade do Chico, ela abrangia diversas características. Ele era psicofônico, era médium de materialização, ele era vidente, ele ouvia. Então ele tinha uma capacidade mediúnica fora da média. Por quê? Estava diretamente ligada com a missão de revelar o que ele precisava revelar. E aí ele firma um compromisso com Emmanuel, né, de escrever esses livros e continuar nessa revelação. E o Emmanuel, ele tem uma história fantástica. Se a gente for pegar a história de Emmanuel, Emmanuel teve com Jesus. Ele teve frente a frente com Jesus. O livro Há 2000 anos nos relata. Ele teve a filha doente, né? E essa filha estava muito mal, prestes a desencarnar. A Lívia, que é era a esposa do Emmanuel, era muito religiosa, mas o Emmanuel, com extremo orgulho, com extremo ávido de poder, ele não quis dar o braço a torcer. Senador. Ele era senador romano. Então é como se fosse um governador nos dias atuais. E ele se encontrou com Jesus, né, às escuras, e Jesus olha nos olhos dele e fala: eu não procuro o homem de Estado. Eu falo com o homem que está aí dentro. E Jesus deixa uma fala para ele: você pode me seguir agora ou daqui a 2000 anos. Está no teu livre-arbítrio. E logo depois, né, esse é o livro 2000 anos, aí depois ele vem numa encarnação como escravo Nestório, tem contato com
com a protagonista do livro, que agora me fugiu o nome, Célia. Tem contato com Célia, e Célia é um espírito já com alto grau de perfeição, né, com aquela vivência, ele dá um avanço no progresso dele. Contanto que foi a última encarnação de Célia. Ela não precisava mais encarnar aqui na Terra, já dado o grau de elevação que ela tinha. E quando ela vai para uma outra esfera espiritual, fora do planeta Terra, ela tem notícias de um companheiro dela que estava por aqui e precisava de um auxílio. E ela clama para voltar. E foi alertada, se voltares, ainda não é o espírito perfeito, podes cair. Terás desejos, terás necessidades, e mesmo assim ela decide que gostaria sim de voltar para o planeta Terra para salvar essa alma querida. E ela vem, e aí a história se decorre no livro Renúncia, com Alcione, onde o Emmanuel ele já está encarnado como Padre Damiano. E nessa experiência, com esse espírito de luz, que é o Alcione, o Padre Damiano ele começa a estudar o Evangelho. Os estudos do Evangelho dessa coleção Fonte Viva que a gente vê foi uma experiência que o Emmanuel teve como o Padre Damiano, estudando com Alcione. Como é que eles faziam? Eles pegavam o Novo Testamento, e foi depois de Cristo isso, abriam, liam um texto e interpretavam o texto. Então, o estudo do Evangelho Redivivo que a gente ouve hoje, as obras de Emmanuel, da coleção Fonte Viva, são experiências que o próprio Padre Damiano teve com esse espírito iluminado. E na última encarnação dele, né, por amor à causa do Cristo, ele reencarna no Brasil, como Padre Manuel da Nóbrega, né, e vem trazer também o trabalho de evangelização, de catequese, para os que aqui se encontravam. Então essa história de Emmanuel é para a gente saber quem é esse espírito. E o mentor espiritual de Emmanuel é Paulo de Tarso. Paulo, Emmanuel, Chico Xavier. Então olha a ligação que tem, né, entre esses espíritos. E o Chico estava na situação de filha, lá no livro dos 1000 anos. Era filha do Emmanuel. Então olha quanta ligação. Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender e compreender como um espírito com apenas o primário consegue fazer o que eu vou mostrar agora aqui, a capacidade mediúnica dele. Polivalência literária da obra de Chico Xavier. Nesses 412 livros que ele psicografou, as características. Primeiro, reveladora. Livro Nosso Lar. Vem desmistificar e abrir as cortinas para que a gente compreenda a vida no mundo espiritual. Vem nos mostrar a vida espiritual como nunca ninguém havia mostrado. E aqueles que achavam que aquilo ali era uma ficção, hoje, 2024, muitas das coisas que a gente lê no livro, a gente já tem acesso. Uma delas eu estou aqui na minha mão, um celular. Porque o livro dizia que, né, tinha aparelhos que a gente conseguia ter diversas informações na mão. Então, livro Nosso Lar é um livro revelador. Identificadora. Livro Parnaso Além Túmulo. Chico Xavier era um jovem quando psicografou esse livro. Esse livro ele contém poesias de aproximadamente 40 escritores brasileiros e portugueses, espanhóis, nacionais e internacionais, com aproximadamente 10 tipos literários. 10 tipos literários. Já analisado por especialista, Academia Brasileira de Letras, e falaram o seguinte, das duas uma, ou isso é mediunidade, realmente foram os espíritos que trouxeram, ou pode tirar as cadeiras, pode tirar todo mundo das cadeiras da Academia Brasileira de Letras e dar tudo para ele, porque ele fez o que cada um que está sentado numa cadeira dessa fez. Entenderam? Por que os espíritos fazem isso? Para comprovar, para que a gente use a nossa inteligência para entender qual é o papel da mediunidade.
É mais fácil ficar com qual opção? É mais fácil a gente. É mais lógico a gente entender que foram os desencarnados que, né, passaram as mensagens para ele. Porque senão a gente estaria falando de um gênio. Não que ele não pudesse ter essa capacidade, mas com os recursos que ele teve nessa encarnação, é humanamente impossível. Não tinha internet, não tinha bibliotecas vastas, e assim mesmo ele conseguiu, através da sua mediunidade, né, retratar com fidelidade todos aqueles poetas. Humberto de Campos, né, Casimiro Cunha, e uma infinidade de escritores, poetas e escritores, com aquela linguagem, né, bastante peculiar de cada um deles, e no estilo. Livros de mensagens, mensagens edificantes, como Mãos Unidas, que é um livro de mensagens cotidianas. Livros de romances, esses que eu falei ainda há pouco, os romances de Emmanuel. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, e o próprio clássico, best-seller espiritual, Paulo Estevão. Paulo Estevão é um livro que quem não leu é uma coisa fantástica. É um livro assim que impressiona. Eu tive a oportunidade de estar no local que o Chico psicografou esse livro. Era uma sala muito semelhante com essa aqui. Só que não tinha tanto mobiliário. Era uma sala, uma mesa, tinha um cantinho que às vezes um sapo ia visitar, e era só isso. E foi ali que ele psicografava. Tinha uma janela ao lado, uma porta à frente. Chico relata que quando ele terminou de psicografar o livro, ele sentiu um alívio. O Emmanuel falou: Chico, levanta, vamos ali na frente. E quando ele foi à frente, era a fazenda modelo, né? E tem a parte de frente da fazenda com umas árvores, umas plantas. E quando ele olhou, todos os personagens do livro, acompanhado de Paulo, foram lá agradecê-lo. Imagina a emoção. Todos fizeram aquele corredor e ele recebeu a bênção de todos os personagens. Paulo, Abigail, Barnabé, todos os personagens. Característica, história e geográfico. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que conta a missão espiritual de um país. O livro A Caminho da Luz, que conta a missão espiritual de um planeta, que é o planeta Terra. Reportagens, Crônicas Além Túmulo. Nesse livro aqui, Napoleão é entrevistado. Tem uma conversa de Kardec com Napoleão no mundo espiritual, quando Napoleão se compromete. Ele estava em desdobramento, dormindo, aí o espírito dele saiu em desdobramento consciente, aí ele volta, ele prometeu, porque estava tendo um conclave espiritual, uma reunião, que Kardec iria encarnar para cumprir a missão reveladora da terceira revelação, e Napoleão prometeu que iria deixar a França em condições de quê? De ter um ambiente favorável para que a terceira revelação pudesse ser materializada. Mas Napoleão se perdeu na sua missão, que ele, né, partiu para a guerra. Mas a missão continuou, foi mais difícil, mas continuou. Livro de reportagem, literaturas infantis, jovens, né, já foi tema de literatura universitária, onde uma tese de doutorado, né, foi aprovada através de psicografia. Através da psicografia foi comprovado a questão, né, da mediunidade numa universidade de São Paulo. Literatura humorista com Cornélio Pires. Então quem gosta de humor, é um relato do mundo espiritual de uma forma mais bem-humorada. Literatura científica, livro Mecanismos da Mediunidade, livros no domínio da mediunidade. Então são livros que tem uma complexibilidade da gente entender muito grande até hoje. Mas são livros altamente científicos. Porque se há 30 anos era difícil, hoje é difícil, mas a gente tem a ciência que nos apoia e consegue fazer com que a gente compreenda muita coisa.
Teve influência no cinema, através de filmes, no teatro, na televisão. A novela Viagem foi inspirada no livro Nosso Lar. No rádio, através de programas Pinga Fogo, outros programas. No judiciário, já houve casos de absolvição de réus com base em mensagens coerentes, coesas, psicografadas. E na música, o Emmanuel, através do Chico, fez algumas músicas e inspirou Roberto Carlos. Uma delas é O Homem. Aquela música O Homem é uma música feita por Emmanuel. Então, isso mostra a grandiosidade do espírito de Chico, né? Um homem com todo esse cabedal de potencial mediúnico, um espírito altamente capacitado que estava limitado por estar encarnado, mas cumpriu fielmente sua missão. Características que mais destacavam Chico Xavier: humildade, desinteresse pessoal. Ele tinha um alto grau de conhecimento, mas ele era proporcionalmente humilde. Ele não brigava com ninguém. A forma dele falar, ele já entendia plenamente de comunicação não violenta. Desinteresse pessoal, ele fazia pelo amor. Ele não fazia para oferir nenhuma vantagem. Muito pelo contrário, fazia pelo amor. Renúncia, ele renunciou a vida toda. Ele renunciou a si próprio para poder cumprir a sua missão. A chegar a um ponto que foi dito para ele: o seu corpo não mais te pertence. Você é um instrumento da espiritualidade. Extremamente caridoso. A caridade dele a gente pode perceber quando ele ia ao sacolão escolher os tomates. E uma vez perguntaram para ele: Chico, você pega tomate aqui, mas você pega metade podre? E se eu pegar todos os bons, o outro vai pegar tudo podre. Então eu pego um pouquinho bom, um pouquinho podre, para que todos consigam levar coisa boa para casa. Socorro aos pobres, né? Através de Bezerra de Menezes, já desencarnado, Chico ele era médium receitista. Devido às dificuldades e às limitações que a gente tinha no passado, muito dos medicamentos eram receituários mediúnicos. E Bezerra atendia. Teve uma vez que uma senhora foi até ele prescreveu através do Bezerra, entregou. Aí quando ela foi ler, ela falou: não tem nenhuma moeda para comprar esse remédio. Aí Bezerra fala para Chico assim: diz para ela cortar essa receita, picar toda ela e utilizar como remédio fosse, com água. E ela ficou curada. Então, uma experiência, né, que mostra o socorro do pobre, o como que a espiritualidade nos ampara. E a gente não percebe. Precisamos de desenvolver a nossa percepção, nossa sensibilidade, porque o tempo todo nós somos beneficiados como essa senhora foi. Os obsessores, porque o Chico era tentado, ele era assediado, o chamavam de invencível. Chico era chamado pelos obsessores de invencível, inviolável, porque era mais fácil aqueles que queriam perseguir cansado que conseguir os seus escusos desejos com Chico. 75 anos de mandato mediúnico, trabalhando com mediunidade assiduamente, quase todos os dias da semana e sem hora para parar. Maior cidadão eleito pela revista Época em 2006. Por tudo isso, chamavam Chico de um homem chamado amor. E que fique esse exemplo para cada um de nós. Que possamos nos inspirar em Chico Xavier para que possamos dar o pouquinho que nós já temos. Todos nós temos. Nós podemos. Porque todos nós saímos da mesma origem, da origem divina. E se nós recebemos as luzes dos céus, as estrelas caíram sobre nós, é o nosso dever fazer com que essas luzes se espalhem. E assim como Moisés teve seus seguidores, e a primeira revelação se consolidou, veio o amor, Jesus teve seus seguidores, a segunda revelação se consolidou, veio
a doutrina espírita. Kardec, seus colaboradores, veio a doutrina espírita. Então, parabéns. Nós fazemos a parte de uma minoria, porque a doutrina espírita, como religião, é a minoria. Mas somos os trabalhadores da última hora. Boa noite a todos.